É isso aí, pessoal. Mais uma sexta-feira chegando e com ela chega também o nosso já conhecido, nosso já famoso vídeo de análise de mercado através das lentes dos ETFs. Muito prazer, meu nome é Anderson Moreira, eu sou head de conteúdo aqui na Dex. E vamos lá, vamos comentar aí o que aconteceu na última semana. Uma semana que aparentemente o clima está um pouco mais apaziguado, enfim, estamos aí com cessar-fogo, mais uma semana aí de idas e vindas, mas, enfim, pelo menos as coisas aparentemente estão um pouco mais tranquilas. E aí vamos comentar como que o mercado tem reagido, performance, fluxo, tudo que tem acontecido através aí dos nossos ETFs. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveita também, já deixa o like, compartilha esse conteúdo, porque certamente vai gerar muito valor, não só para você, mas também para toda a sua base aí de amigos e tudo mais. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso relatório de performance. Relatório na tela, e aí a gente já começa aqui falando de Equity Brasil, BOVA, Small, os ETFs da BlackRock, Divo 11, ETF da Itaú Asset. Na semana, registrando aqui quedas, o Small 11 com uma queda até mais pronunciada em comparação aqui dos três, tá? Uma queda aí de 1,5%. A gente namorou ali os 200 mil pontos no Ibovespa, gerou-se toda uma expectativa, será que a gente vai bater, será que não? Mas a gente teve ali uma sequência de altas e agora uma sequência aqui de realização e tudo mais, então isso acaba, obviamente, impactando aqui a cotação do índice, tá? E aí, quando a gente olha aqui para o BOVA, uma queda na semana de 0,41, uma alta acumulada no ano aí superior a 22%, realmente Equity Brasil com bastante força ainda em 2026, mantendo toda a pujança do ano passado, o Small 11 no acumulado do ano aqui, uma alta próxima a 9%, mas aqui uma queda na semana superior a 1,5%. Divo, uma queda ali próxima do BOVA, tá? Uma queda próxima a 0,4%, no acumulado do ano, um resultado ali próximo a 20%. Quando a gente olha para a semana, Equity Internacional, o Road 11, ETF de ações globais da Investo, IVVB11, S&P 500 da BlackRock. A gente vê resultados aqui bastante expressivos. A gente começou a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, então a gente já tem visto aí alguns números bem atrativos, bancos soltando ali balanços, enfim, algumas nuances fora ali da expectativa, mas no geral números bastante robustos, então isso acaba trazendo ali um reforço para ações bem fundamentadas, tem-se ali uma expectativa de um aumento de cerca de 12%, a análise de mercado, cerca ali de 12% de alta, comparando aí com o mesmo período do ano passado, né, olhando para o lucro das empresas. Então, mesmo que a gente tenha ali um dólar em queda, a gente rompeu aí para baixo a barreira dos R$ 5, a gente está aí transitando num dólar a 4,90 alto. Mesmo com isso, mesmo com essa apreciação do real, a gente tem aí equity fora do Brasil registrando altas interessantes. Na semana, no acumulado do ano, a gente ainda está no campo negativo. Olhando para a renda fixa Brasil, LFTS, LFT da Investo, B5P211, B5M, inflação curta, inflação longa, ambos da Itaú Asset, a gente vê todo mundo aqui no campo positivo, também acumulando aí altas superiores a 4% no ano. Hash 11, mais uma semana aqui onde a gente tem um resultado bastante expressivo. A gente vê aí mercados um pouco mais buscando ali uma dose a mais de risco, considerando esse cenário de calmaria, cessar-fogo que a gente tem atravessado nessa semana. Os investidores acabam começando a olhar mais para ativos de risco, aquela retomada e aí de assunção de maior risco. Então, cripto, por sua essência, é um ativo de maior risco, então, num cenário desse de calmaria, os investidores acabam transitando de ativos mais seguros para ativos com uma dose a mais ali de risco, visando um retorno maior. E aí o Hash 11, nosso ETF de criptomoedas aí da Hashdex, uma alta na semana de 3% e um acumulado do ano, ainda um acumulado no campo negativo, tá? Gold 11, ETF de ouro da XP Asset, uma alta de 0,3 na semana e no ano ainda no campo
positivo, uma alta de 0,61. Então a nossa consolidação aqui da semana, a gente tem cripto, mais uma semana aqui no top positivo, né, o nosso top 3 aqui, uma alta de 3,9%, S&P 500 e ações globais aqui 2,9, 2,22. A gente tem aqui inflação de longo prazo, inflação de curto prazo aí altas superiores a 0,4, Gold 11 representando aí ouro 0,32%, LFTS 0,21 e daí Equity, Brasil, Bova, Small e Divo no campo negativo, tá? Aqui um panorama mais detalhado olhando para setor, tá? Esses resultados aqui eles consideram médias simples dos ETFs ali que compõem a classe, então a gente vê no acumulado da semana setor financeiro avançando bem, setor imobiliário, utilidade pública ali praticamente no 0 a 0, no acumulado do ano, utilidade pública. E aí, aqui a gente só tem um ETF, que é o útil da Investo, uma alta aí de quase 25%, setor financeiro também uma alta bastante expressiva, quase 21%. No campo negativo aqui, né, no acumulado do ano, a gente vê muito forte aqui ativos digitais, Bitcoin, Ethereum, ETFs aí que tem cestas diversificadas de criptoativos, campo negativo aqui bem forte. Evidente, todo esse conflito lá no Oriente Médio fez com que muitos investidores fossem aí para ativos de maior segurança. Então, aqui a gente está falando de algo com liquidez 24/7. Então, o investidor acaba liquidando ativos de maior risco, indo para portos mais seguros. É até interessante a gente trazer, né, como é que está aí hoje o petróleo, como é que está aí Treasury de 10 anos, tá? No momento aqui da produção desse vídeo, a gente teve aqui essa atualização, né, o Irã fazendo a reabertura do Estreito de Hormuz, então isso já gera um impacto significativo aqui no preço do petróleo, né, o Brent, que é a referência, caindo aí 9% no momento aqui da produção desse conteúdo. A gente vê aí Treasury de 10 anos também uma redução aqui no seu yield. Então a gente vê um ativo livre de risco com um fechamento de curva. A gente vê aí o preço do barril de petróleo que já chegou a estar 100, 110 dólares o barril, agora ali em torno de 90, 80 alto. Então, isso tudo gera ali uma expectativa positiva e daí os mercados acabam reagindo, né? Os investidores acabam indo para pontas aí de maior risco. Maravilha. Então, voltando aqui para o nosso quadro de performance, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns ETFs fatoriais, também no campo positivo. E aí, como é que tá a nossa consolidação trimestral, a nossa famosa tabela de retorno? Então, a gente tá aí no 17º dia do mês de abril, 17º dia do segundo trimestre. Como é que tá a fotografia aí, considerando todo esse movimento de mercado? Então, cripto aqui, né, o Hash 11 com uma alta aqui de 6,14, seguido aqui Bova 11, 4,69 e S&P 500 e VVB11 fechando aqui o pódio com uma alta aí de 4,08%. Na sequência, no top 4, o World 11, 3,57, Divo 3,33, inflação longo prazo IB5M11 2,69, Small 11 próximo ali a 2,1%, inflação de curto prazo B5P211 alta aqui por volta de 1,2%, LFTS 0,59 e o único ativo aqui no campo negativo com menos 1,36% de retorno, Gold 11. A nossa consolidação aqui de maiores altas da semana, então a gente vê aqui PEVC, que é o ETF da Investo que dá exposição em Private Equity, uma alta acumulada aqui de quase 11%. O GMB, que é um ETF do BTG que dá ali exposição em empresas voltadas para entretenimento, tecnologia, uma alta aqui próxima a 7%, MIL, uma alta aqui próxima a 7% também, tecnologia americana. Então a gente vê o setor de tecnologia aqui com altas bastante expressivas, tá? Quando a gente olha aqui para a queda, a gente vê aqui o QDFI 11, o ETF da QR Asset para finanças descentralizadas, uma queda aí superior a 3%, o Corne, que é o ETF
de futuro de milho da BB Asset, uma queda aí de 3%. Safra Ibovespa, empresas estatais, o SPUB 11 caindo ali 2,16 na semana. BXPO, ETF ali da Investo, focado em empresas que a maior parte da receita vem de exportação, empresas brasileiras, uma queda aqui de 2%, beleza? E no acumulado do ano, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente está no acumulado do ano, coluna que é a terceira coluna, o útil, uma alta de quase 25%, ETF da Investo, PIB, o nosso primeiro ETF que replica o IBRX 50, uma alta também próxima a 24%, né? O SPUB, apesar da queda na semana, ainda com uma alta bastante expressiva no ano, mais de 20%. Beleza? E olhando para quedas aí, o acumulado do ano, dá para dizer aqui, né? Se a gente for pegar aqui, dá para dizer que é praticamente o nosso top 10 aqui no acumulado do ano, focado ali em finanças descentralizadas, criptoativos, ativos que realmente têm uma dose a mais de risco e que num cenário de conflito acabam sendo bastante penalizados. Agora, vamos olhar para fluxo. Então, comentamos sobre performance, fluxo. Nos últimos 5 dias, a gente teve aqui um net positivo, captação próxima ali a 700 milhões de reais, equity como um todo 342 milhões, renda fixa aqui é 301 milhões, ainda uma alta bastante expressiva. A nossa janela móvel, né, dos últimos 90 dias, nada muito diferente do que a gente já vem aí apresentando nas últimas semanas. Quando a gente olha para o consolidado de abril, renda fixa, uma captação líquida superior a R$1 bilhão. A gente vê aí mais casas lançando ali estratégias de renda fixa, a gente vê uma captação muito forte aqui, o investidor brasileiro indo cada vez mais atrás aí de ETFs de renda fixa, e não à toa a gente já tem uma captação líquida aqui em abril superior a R$1 bilhão. A gente tem aqui para equity uma captação ali em torno de 310 milhões, commodity, ativos digitais ali bem abaixo, né, em termos de captação, comparado ali com renda fixa e comparado com ações, mas ainda registrando ali uma certa movimentação. E agora, vamos olhar por categoria. Maiores e menores fluxos aí da semana. Começando por Equity Brasil, a gente vê que o nosso top 3 aqui são ETFs voltados para Ibovespa, né? O top 1 aqui, Ibob 11, 65 milhões de captação, BOVX aqui com 62 milhões, ETF da XP Asset, e BOVV, 10 milhões aqui de captação, ETF da Itaú Asset. Diva aqui, pegando o top 4 com 7 milhões, o NBOV, ETF da Nuasset com exposição ao Ibovespa B3BR+, que é uma evolução do Ibovespa, um ETF que permite BDR, né? Algumas empresas brasileiras decidiram abrir capital fora do mercado brasileiro, e aqui a gente tem o BDR. Então o NBOV, ele é um ETF que consegue capturar, porque via de regra o Ibovespa não permite BDR, mas agora o Ibovespa B3BR+, já é uma adaptação para poder ter ali a entrada de empresas que são brasileiras, mas que têm, ao invés de ações aqui, BDRs, tá bom? Então o NBOV capturando aqui 7 milhões na semana. Quando a gente olha para as quedas, o BOVA11 da BlackRock registrando aqui, tá, um resgate ali em torno de 165 milhões. O Elas, que é um ETF temático do Safra, que dá exposição nas principais empresas que tenham ali mulheres em cargos de liderança, registrando aqui um resgate próximo a 40 milhões. O SPVT, ETF ali do Safra, focado em empresas privadas também, uma queda de 19 milhões, tá? CMDB, ETF do BTG focado em commodity, um resgate aqui de 7 milhões, e o SMAC, ETF de small caps da Itaú Asset, um resgate aqui de 7 milhões de reais. Equity fora do Brasil, top 1 aqui, TechX, ETF que dá exposição ao FANG, as principais empresas de tecnologia, ETF da Itaú Asset, 30 milhões aqui de captação. SPXI, o ETF de S&P 500 da casa também, 11 milhões de reais. O World 11 está sempre aparecendo aqui no top 3, ETF da Investo, captação aqui de 11 milhões de reais, seguido pelo Nasdaq, Chip 11, ETF de semicondutores da Investo, o Nasdaq 100 da XP Asset, China, Lug, SPXB.
Então, movimentação aqui bastante interessante também para equity fora do Brasil. E para resgate, a gente tem um resgate aqui de 5 milhões no STK, ETF ali de exposição em empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Renda fixa, como a gente já falou, nosso principal motor de captação aí dos ETFs aqui no Brasil, nosso top 1, LFTB, ETF, que na semana passada também estava aqui no nosso top 3 aqui, né? O ETF que está sempre presente, ETF da Investo, captação de 118 milhões, TD35, que também estava aqui no nosso top 3, captação de 115 milhões, IMAB, ETF que dá exposição a uma cesta diversificada de títulos IPCA, ETF também da Itaú Asset, junto com o TD35, captação aqui 114 milhões de reais, TD50 aqui no top 5 com 29 milhões de captação, PACG, o ETF de IMAB do BTG com 41 milhões de reais. Olhando para resgates, maior resgate aqui por conta do LFT11, ETF de LFT do BTG Pactual, uma saída aqui de 90 milhões, Marge 11, ETF que dá exposição em crédito privado, que pode ser usado como margem de garantia, 60 milhões de reais aqui, o SDB, ETF da Investo em renda fixa americana, saída aqui de 14 milhões de reais. Para cripto, maiores captações, BIT e Roda, o ETF da Itaú, o ETF da Investo, uma captação aqui em torno de 7 milhões de reais. Commodity não tradicional, a gente tem aqui uma captação de 26 milhões de reais no Gold 11, ETF de ouro da XP Asset. League Table, nosso documento que a gente começou a apresentar já de algumas semanas, documento que segue aqui em consolidação, tá? E aí, foi até pauta, inclusive, essa semana, a gente viu aí em alguns portais de notícia, Itaú, como a casa com maior AUM de ETFs, né, superando a BlackRock. Aqui no nosso relatório, a gente tem ainda algumas discrepâncias, alguns dados que ainda não estão sendo devidamente carregados, mas no nosso League Table a gente também registra aqui o Itaú como nosso top 1, a maior gestora olhando para ETFs, beleza? Superando aqui a BlackRock. Em termos de lançamento, o que nós temos aqui? Nenhum fechamento na semana. Em termos de lançamento, além daqueles que a gente já comentou e também os 2 ETFs da XP, a gente teve o IVO, se é que a gente pode chamar assim, o IVWO11 ETF aí da Investo, né? Já tem um AUM aqui, 5 milhões de reais, um ETF para exposição em mercados emergentes. A gente tem até aqui a página dele aberta. Então é um ETF que vai dar exposição aos principais países emergentes, China, Índia, Taiwan, Brasil também uma certa exposição, mais de 6 mil negócios. Então a gente tem mais uma estratégia para equity fora do Brasil. Como é que está aqui a composição geográfica? O top 1, China com mais de 30%, seguida aqui Taiwan, Índia, Brasil, top 4 aqui com 5% de exposição e outros países também. Então a casa aqui liberando mais um ETF focado em equity internacional e aí saindo do universo de Estados Unidos, olhando agora para países emergentes, beleza? Então, esse lançamento aqui que nós tivemos nessa semana. Muito bem. E com isso, a gente fecha aqui a nossa análise, mais uma semana aqui, fazendo a leitura do mercado através dos ETFs, beleza? Mercado com bastante pujança, de acordo com os números da B3, a gente já superou aí a marca dos 830 mil investidores em ETFs, a gente já tem aí um patrimônio em torno ali superior a 110 bilhões de reais, então a gente vê um mercado realmente com bastante evolução, com bastante crescimento, mas que ainda tem muito potencial aí para crescer. A gente representa 1% da indústria de fundos de investimento, então a gente está só no começo da onda. É bacana ver toda essa evolução que a gente tem observado aí, o amadurecimento dos índices, Smart Beta, a gente vê ETFs com pagamento de proventos, as mais variadas estratégias para pagamento, combinação de ativo, combinação de renda fixa. Então realmente o mercado com bastante evolução, com bastante novidade, mas que ainda tem muito também
para evoluir. E quero reforçar os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, porque isso vai ajudar demais o crescimento aqui do canal e certamente você também vai conseguir gerar valor aí para toda a sua rede aí de amigos. Pessoal, então, mais uma leitura concluída. Desejo para vocês aí um excelente final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você vai ver esse vídeo. Então, recado tá dado. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço.